neste momento, irmanados, em comunhão, vamos elevando os nossos pensamentos, externando os melhores dos nossos sentimentos, até o alto, até o Pai Maior, o Pai da vida. E vamos a Ele dando todo o culto, toda a graça, agradecendo por este momento bendito de estarmos reunidos aqui em Seu nome. E assim, agraciando este Pai Criador de infinita bondade e misericórdia, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra de todo mal, mas principalmente de praticá-los. Pois o teu poder é o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja. Saudações, meus queridos. Que a paz e a luz do nosso divino e amado Jesus esteja conosco neste momento, abençoando-nos, protegendo-nos, intuindo-nos, tranquilizando as nossas mentes e os nossos corações tão aflitos, e nos trazendo aquela sensibilidade maior da imortalidade da nossa alma. O meu nome é Rogério, é com grande satisfação, com muito amor, que venho aqui compartilhar um ensinamento que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 11 do item 3, que fala da parábola dos credores e devedores. Jesus se utilizava de parábolas que eram pequenas histórias, para que estas histórias viessem a despertar a mente daquelas criaturas mais humildes e mais simples daquela época. E sua voz entrava dentro daquelas pessoas como uma acústica dentro do coração de cada um. E mostrava lições de moral superior, entendíveis em qualquer período da humanidade. E ele começa a sua narrativa. Um rei decidiu acertar as contas com seus empregados mal pagadores. O primeiro ele chamou o que lhe devia mais de 10.000 talentos e cobrou a dívida. Quando o homem avisou ao rei que não tinha como pagar esta dívida, este débito, o rei ordenou que ele fosse vendido com sua mulher, com seus filhos, além de tudo que ele possuía, fosse confiscado para saldar a sua dívida. Desesperado, o homem implora encarecidamente, com muito respeito ao rei, uma nova chance para que ele pudesse ajustar as contas sem ter que pagar um tão alto preço. E isso acaba mexendo com o coração do seu senhor. E ele se compadece deste empregado. E o rei o liberou da dívida, perdoou a dívida. E estava livre para retornar à sua residência. Já aliviado, ao ver-se salvo daquela situação que era muito desesperadora, o homem já na rua,
ele encontra um de seus vários colegas que devia ali 100 moedas. Em instantes, este homem é tomado por um grande impulso e segurou pelo colarinho, o sufocando, dando uma gravata em seu pescoço, ameaçando-o violentamente para que ele pagasse o que lhe devia. De joelhos, esse devedor, ele implora uma clemência e uma segunda chance a seu cobrador. No entanto, ele manteve as ameaças e o lançou na prisão até que fosse saldada a sua dívida. Alguns colegas que o acompanhavam viram aquela situação, foram tomados de muita decepção e tristeza e decidiram comunicar o fato ao rei. Então o rei volta a chamar aquele homem, só que desta vez classificando-o como um mau amigo e um mau empregado. Lembra ele, como rei daquele país, havia se sensibilizado com a sua súplica, mas agora estava indignado, porque o empregado não havia agido de igual forma com o seu devedor. E a reação do rei foi de levar o empregado à prisão, até que a sua dívida fosse sanada, quitada. E aí Jesus complementa: é assim que meu Pai que estás no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do vosso coração todas as faltas que os vossos irmãos houverem cometido contra vós. Meus queridos, para que a gente possa interiorizar, fazer uma reflexão mais profunda sobre esta parábola. O rei representa Deus, que é o rei do universo. E ele tem nos perdoado uma dívida imensa que contraímos num dado momento, quando nós fomos contemplados por 3 bênçãos: razão, pensamento contínuo e livre-arbítrio. O abuso nosso, naquele dado momento que se iniciou deste livre-arbítrio, nos comprometeu com uma dívida imensa para com Deus, com as suas leis. E nossa presença aqui na Terra, nessa atual encarnação, significa o aspecto do imenso perdão que Deus tem para conosco. É tão imensa a nossa dívida para com Deus que ela é representada pelos muitos dos nossos erros, pelos nossos equívocos, através de muitas encarnações. E Deus nos oferece agora o seu perdão, através de uma nova oportunidade de renovação nesta atual existência. Para que a gente possa corrigir e buscar o quê? A melhoria dos nossos espíritos. Vamos lembrar que sempre o perdão divino está, sobretudo, quando formos ofendidos por alguém, quando formos menosprezados por alguém, insultados por alguém, por maior que seja a injúria, a ofensa que alguém nos faça, calúnia, difamação, perseguição, intriga e, chegando às vias de fato, a brutalidade.
não esquecemos que mais temos ofendido a lei divina com as nossas rebeldias, com as nossas negligências, em existências passadas. E também resvalando nessa existência atual. Então, que possamos imitar o nosso Pai que estás no céu, e não o mau empregado da parábola. Vamos fazendo uma reflexão. Todos nós temos uma convicção íntima que uma pessoa que se comportou mal tem que pagar pelos seus erros, pelos seus crimes. Ainda nós somos aqueles velhos defensores da lei de Talião. Nossa, aquela pessoa, ela tem que ser punida. Há um desejo lá no nosso íntimo. Olho por olho, dente por dente, vingança por vingança. Mas na maioria das vezes, o acerto de contas fica além das nossas possibilidades. E aí surge aquela vingança que brota dentro de nós. E aí nós nos vingamos pagando na mesma moeda. Nos tornamos igual a quem nos ofendeu. Nós descemos a sintonia dele. Há um ditado que diz o seguinte: ofendendo a um inimigo, nos colocamos abaixo dele. Vingando a uma injustiça cometida, estamos ao mesmo nível dele. Perdoando, estamos acima dele. A vingança não só nos rebaixa ao nível do nosso oponente, do nosso ofensor, pior ainda, ela retorna sobre nós tantas vezes que nós nos vinguemos, em diferentes, invariáveis situações. Então, a vingança é a arma mais inútil do mundo. Ela destrói esse vingador e, ao mesmo tempo, ela consolida, ela incita mais o inimigo a persistir no erro. E nesse capítulo, nós temos também uma variável que é amor ao próximo como a si mesmo. Voltando na época de Jesus, nós temos um rabi chamado Hileu, que interpretava o Torá, que é o livro sagrado dos judeus. E ele vai na essência do Torá, dizendo o seguinte: fazer aos outros aquilo que nós queríamos que nos fizessem. Essa é a verdadeira essência do Torá, ele diz. O resto significa apenas comentários. Esta é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com seu próximo. E olha que coisa, reiterando lá no Livro dos Espíritos da questão 886, qual é a verdadeira caridade da essência que nós possamos fazer ao nosso semelhante? Os Espíritos dizem que há 3 coisas. Primeiramente, é benevolência para com todos. Segundo, é indulgência perante as imperfeições alheias. E o terceiro é o perdão das ofensas. Para que a gente possa interiorizar isso, com que direito podemos exigir dos nossos semelhantes melhor procedência, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco, se não agimos de igual maneira para com eles?
A prática dessas máximas, meus queridos, tende à destruição do egoísmo, que ainda está latente, está personificado em nós. Quando esses valores forem adotados como uma regra de vida, de conduta, dentro das instituições, dentro dos templos religiosos, nós vamos com certeza resgatar o cristianismo primitivo, naquele cristianismo redivivo, restaurado. E compreenderemos com certeza a verdadeira fraternidade e faremos da terra um paraíso de paz e de justiça. Não haverá mais ódios, não haverá dissensões, não haverá exclusões, competições, não haverá preferências, porque sabemos que toda preferência é uma injustiça, e só haverá união, concórdia e benevolência mútua. Conta-se que um escravo tornou-se de grande valor para seu senhor, por causa da sua dedicação, da sua honradez e de seu bom comportamento, que era muito exemplar. Desta forma, o seu senhor o levou a uma posição de importância na qualidade de administrador de suas fazendas. E numa ocasião dessas, o seu senhor desejou comprar mais de 20 escravos. E convoca o seu novo administrador para escolher esses 20 homens. Disse, contudo, ressaltando, que queria os mais fortes e os que trabalhassem melhor, e os mais novos também. E o escravo foi ao mercado e começou a sua busca. Em certo momento, ele fixa os olhos em um idoso que já estava desgastado e que necessitava de muitos cuidados. E aponta este idoso para o seu senhor e disse que aquele deveria ser um de seus escolhidos. O fazendeiro ficou muito surpreendido com a escolha, mas não queria concordar. Aí o negociante de escravos, vendo aquela situação, fez por dizer: olha, se o fazendeiro comprasse os seus 20 homens, ele daria aquele velho de graça. E foi feita a compra. Os seus escravos foram levados para a fazenda do seu novo senhor. O escravo administrador passou a tratar o velho com o maior cuidado e atenção do que qualquer um dos outros que estavam ali. E pega esse idoso e leva-o para a sua casa. Ele dá comida, compartilha tudo que ele tinha. Quando ele tinha frio, o levava para o sol. Quando ele tinha calor, colocava-o debaixo de árvores. E dava para ele água fresca. Admirado com as atenções que seu antigo escravo dispensava a outro escravo, seu senhor o pergunta e indaga por que fazia aquilo com tanta dedicação, com tanto afinco. De certo,
deveria ter algum motivo em especial? É seu parente, talvez, o seu pai? A resposta foi logo imediata e negativa. Ah, então é seu irmão mais velho. Também não, responde o escravo. Então é seu tio ou alguma pessoa de sua parentela. Senhor, eu não tenho parentesco algum com ele, nem mesmo ele é meu amigo. Aí pergunta o fazendeiro o porquê, o motivo de tanto interesse por aquele homem idoso. Ele é meu inimigo, Senhor. Ele me vendeu a um negociante de escravos e foi assim que eu me tornei um escravo. Mas eu aprendi que, através dos ensinamentos de Jesus, que devemos perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos ofendeu, aqueles que nos fazem o mal. E esta é a minha grande oportunidade de exercitar este aprendizado. Olha só, meus queridos. Que possamos fazer igual esse escravo, nos libertando das amarras daquela mágoa, daquele ressentimento, daquilo que nos incomoda, de todo rancor e de toda vingança, para que nós possamos nos elevar a esferas mais superiores, onde não há desigualdade e nem injustiça. E sim, os braços do nosso Criador, que nos aguarda totalmente renovados pela lei do amor e da caridade. Que assim seja. E neste momento, nós vamos nesta sintonia de amor, abrindo mais os nossos corações, até o onipotente, onisciente, onipresente, e vamos suplicando a Ele para que possamos mudar aquilo que possa ser mudado. Vamos clamando intuição, exercitando a nossa paciência para entender aquilo que não possa ser mudado. Resignação e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu agradeço a todos por esta oportunidade. Até uma próxima vez. Um beijo no coração de todos e um grande abraço fraterno.